Na verdade, a questão do licenciamento ambiental, ela é muito abrangente. Quando ela é muito abrangente, temos muitas áreas a considerar. Temos que considerar a questão da fauna, da flora, a questão das comunidades envolvidas ao longo da rodovia, ao longo da faixa onde elas são afetadas com o empreendimento. Esses cuidados, essa questão que a gente chama de questões ambientais, perpassam por todos esses entes. Com isso, o estudo ambiental ele vai abranger, trazer para dentro do estudo todos esses componentes que precisam ser considerados. Isso a partir de uma legislação ambiental, que o IBAMA é um órgão executor de uma legislação ambiental que o analista, ao analisar, tem que considerar, leva em consideração essas exigências legais. A senhora é analista ambiental da Superintendência do IBAMA aqui no Amazonas, não é? E a gente tem observado que ao longo dos anos o IBAMA parece ser o patinho feio dessa história toda. Qualquer coisa o IBAMA não deixa, o IBAMA não permite. E por outro lado a gente observa o IBAMA solicitando, por exemplo, estudos como o EIA, o RIMA e até os dois conjuntamente. Eu pergunto à senhora, o IBAMA não é favorável a uma estrada que já existe, já existiu e solicita novamente esses estudos rotineiramente, por quê? Não existe o EIA e o RIMA. O RIMA ele é um resumo do EIA. Então, o que quer dizer? Quando o estudo de impacto ambiental está concluído, ele é feito de forma resumida, que a gente chama de RIMA, que é numa linguagem a ser apresentado para a população envolvida. Não existe também ser contra ou ser a favor. O analista ambiental, ele de posse do estudo de impacto ambiental, ele avalia a viabilidade ambiental do empreendimento ou não. Então, a partir dessa análise, ele conclui, é ambientalmente viável e não é ambientalmente viável. É assim que acontece. Já há alguma conclusão por parte do IBAMA em relação à rodovia? Não, está em conclusão essa parte da fauna e da componente indígena. A análise conclusiva ela é dada quando se junta todos os estudos e nesse momento o grupo de análise, que é um grupo multidisciplinar, avalia todas as componentes e daí conclui: é viável o empreendimento? Não é viável o empreendimento? Assim que se dá. Como é que o IBAMA também observa essa situação do direito de ir e vir do brasileiro nessa região? Lá há comunidades, lá há pessoas morando. Eu estive também lá, fiquei até a chegada do trecho do meio, ouvi muitos relatos de brasileiros dizendo assim, ó, se alguém passar mal aqui vai morrer aqui porque a ambulância não chega para cá também. Vocês chegam a observar isso também, colocar no papel? Existe, caminhando em paralelo, dois processos. Um processo que é o processo completo, que a gente chama de ordinário, que é esse que contempla o EIA-RIMA. Ao mesmo tempo, nós conduzimos um outro processo, que é o de manutenção e conservação do trecho do meio, que é o trecho mais crítico. Portanto, não haveria, a princípio, por que não haver socorro dessas populações, mesmo que nos momentos mais precários de grandes chuvas, porque esse processo está em vigência de manutenção e conservação. Então, eu não encontro o motivo por que uma pessoa em situação de grande necessidade pessoal, principalmente em questão de saúde, que não pudesse ser socorrido, porque esse trecho está em manutenção constante. Eu encerro a minha participação perguntando da senhora, representante do IBAMA aqui do Amazonas, como a senhora vê esse fórum, que reúne cerca de 20 entidades, cada uma com a sua peculiaridade, e o tema central, BR-319. BR-319, a partir desse fórum, que eu volto a dizer, eu parabenizo o Dr. Rafael, do Ministério Público Federal, por essa criação, onde ele conseguiu trazer
para esse fórum todos os entes que, de uma forma ou de outra, direta e indiretamente, são responsáveis pela gestão desse interflúvio, que é maior do que só a rodovia. Nós estamos falando de um interflúvio entre o rio Purus e o rio Madeira. Então, todos os entes responsáveis por essa manutenção da qualidade ambiental, ela está sendo chamada, e daí é uma caminhada conjunta para manter a governança dessa parte do nosso Amazonas. Falando de prazo, em que pé vocês estão desses estudos de impacto? Você falou sobre as comunidades indígenas, sobre a questão da fauna e flora, mas aproximadamente quanto tempo vocês esperam demorar até concretizar esses estudos naquela região, principalmente ali do trecho do meio? O DENIT, ele tem apresentado o cronograma. O cronograma, é melhor consultá-los, porque de cabeça nesse momento eu não lembro, mas no início do ano de 2020, ele deve estar concluindo seus estudos, se for da forma que está atualmente. Ao concluir os estudos da componente indígena e a questão da fauna em período chuvoso, ele vai juntar tudo isso e apresentar ao IBAMA, que aí sim vai se debruçar nesses estudos com o intuito de avaliar a questão se a rodovia é ambientalmente viável. Obrigado pela participação da senhora Luizete Maria da Silva Maia, analista ambiental da Superintendência do IBAMA aqui no Amazonas, que gentilmente atendeu os jornalistas, deixou um pouco a mesa lá do fórum e deve voltar para lá daqui a pouco. Atual 5 anos compartilhando a verdade.